Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, nós já estamos recebendo aqui o candidato Luciano Nunes, candidato a governador do Piauí pelo PSDB. Para participar conosco dessa entrevista, estamos também recebendo o jornalista, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde, o Piauí em Alto Bom Som, Fenelon Rocha. Já está aqui conosco o Fenelon Rocha. E também Elivaldo Barbosa, que é editor de política do Grupo Cidade Verde. Bom, candidato Luciano Nunes, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de mais nada, gostaria de começar essa entrevista perguntando a respeito de uma proposta que o senhor está apresentando, que diz respeito à isenção de pagamentos de taxas a motociclistas. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vai fazer para transmitir essa informação sem que esta passe uma ideia de uma medida meramente eleitoreira? Boa tarde, Joelson, boa tarde, Fenelon, boa tarde, Elivaldo, boa tarde a todos que nos assistem aqui na TV Cidade Verde. Bem, você deve estar se referindo ao programa Moto Legal Piauí. Isso. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma fiscalização excessiva, né, do governo, que faz um verdadeiro arrastão de motos. Pego aí milhares, dezenas de milhares de motos. Em situação de irregularidade. Em situação de irregularidade, bota dentro de um depósito, bota o nome do dono da moto no SPC, além da multa, além dos juros, ainda cobra uma diária por cada dia que a moto fica lá. E inviabiliza qualquer condição do proprietário da moto de se regularizar. Porque quem não pagou porque não quis, não pagou porque não pôde. Não teve condição, não teve direito de pagar. E a moto não é só meio de transporte do trabalhador, a moto é muitas vezes o ganha-pão. Então, o que é que o Moto Legal propõe? Nós não vamos isentar totalmente, mas nós vamos dar condições factíveis para o proprietário da moto. Como é que seria essa regularizar? Condição factível? R$50 por ano, mais o DPVAT, que é federal, e aí você regulariza a sua moto. É um valor que é um valor que não é insignificante, né? Vai gerar receita, alguma receita para o município e dá a possibilidade do proprietário da moto pagar. Mas vai cair a arrecadação. Mas que arrecadação? Que arrecadação? Se ele não pode pagar, se as motos estão sendo leiloadas. Hoje não tem perspectiva de arrecadação, pelo contrário, você vai facilitar para gerar uma perspectiva de arrecadação. Então, com uma proposta de R$50 por ano, você vai dar oportunidade ao dono da moto, aquele que suou muito para comprar a sua moto, de tê-la de volta. Olha, já é um absurdo o governo apreender a moto. Se você, por exemplo, vamos aqui fazer uma analogia, vamos dizer que você, Elivaldo, não pague o IPTU da sua casa. Será que a prefeitura, era justa a prefeitura tomar a sua casa porque você não pagou o IPTU? Você comprou a casa, a propriedade é sua. Então, por que o governo do estado também não adota essa mesma sistemática? Então, o senhor deve acabar com as apreensões de motocicletas também? Nós vamos fiscalizar, mas vamos dar condição do dono da moto de poder pagar a sua documentação em dia. Com R$50 por ano é um preço que o trabalhador, que o dono da moto tem condição de pagar e ter ela regular. Mas o senhor não disse que é irregular a apreensão? Então, independente dele pagar ou não, essas motos não serão apreendidas no seu governo? Exatamente. A nossa proposta é de não apreender. Não apreender. Vamos cobrar, mas sem apreender. Quando você apreende, você está tirando do dono da moto uma propriedade que é sua. Mas quem não sente a ameaça de perder alguma coisa, não vai pagar. Mas essa não pode ser a lógica da ameaça. E o que nós estamos propondo já é lei em outros estados. A proibição de apreensão da moto. A moto é uma propriedade. O governo não pode confiscar a propriedade. Ele tem meios para cobrar, ele tem meios para fiscalizar, mas ele não pode tomar, ele não pode confiscar. Eu citei aqui agora há pouco o exemplo da casa. A sua casa, o seu apartamento. Quer dizer que se você não pagar o IPTU, a prefeitura pode tomar o que é seu? Claro que não. Então nós estamos propondo uma medida que é justa, que é razoável. Quem não pagou o documento da moto em dia, e olha que nós estamos falando de uma moto que tem um valor até R$10 mil, né? Não é qualquer moto, não é aquela moto esportiva, não é aquela moto de luxo, é a moto do trabalhador, a moto de quem vive dela para trabalhar. Veja bem a situação. Você tem uma moto que é o seu ganha-pão. Aí você não está tendo condição de pagar
a documentação dela em dia. Aí o governo vai lá e apreende. Como é que você vai ganhar o seu pão? Como é que você vai alimentar o seu filho? Como é que você vai pagar a despesa da sua casa? Nem vai pagar a documentação da moto e nem vai poder sobreviver. Então, o que nós estamos dando é uma condição para o dono da moto de se regularizar e poder ganhar o seu pão, fazer o seu trabalho e ter a sua renda no final do mês. Candidato, o senhor no seu plano de governo faz uma crítica séria à organização do governo e propõe uma série de mudanças, inclusive a redução do tamanho do Estado, vamos dizer assim. Para começo de conversa, o senhor reduziria o número de secretaria para quantas secretarias hoje no Piauí? Olha, a nossa proposta é sair de 69 secretarias e coordenações com o estado de secretaria, 69 é o número que nós temos hoje, para 30. De cara... Não é um número alto ainda, não? É um número alto, vírgula, porque secretarias em si, nós ficaríamos aí em torno de 15, mas tem alguns órgãos que você não tem como acabar. Por quê? Porque a repasse de recursos é vinculado à criação do órgão. Existem alguns institutos, algumas autarquias que têm um passivo que você não pode simplesmente acabar. Então, gostaria de diminuir para mais, tá? Para 20, 25, mas dentro do ajuste que nós fizemos, entre secretarias propriamente dito e órgãos com status de secretaria, ainda ficaríamos com um número em torno de 30. Mas iríamos reduzir mais da metade. O que é que acontece hoje? O governo loteou o Estado. O governo criou uma série de secretarias e coordenações com um objetivo único, de acomodar as suas lideranças, acomodar os deputados e acomodar os partidos políticos que lhe dão apoio, em detrimento do povo do Piauí. É um governo de políticos voltado para políticos. Nós temos órgãos, vários órgãos, executando as mesmas funções. Por exemplo? Por exemplo, nós temos Secretaria das Cidades, Secretaria dos Transportes, Coordenadoria de Combate à Pobreza Rural, Secretaria do Turismo, Secretaria, o DER, tudo isso fazendo obra de calçamento. Ora, o calçamento é importante? É. Pois vamos fazer através de convênio com o município, vamos ter uma Secretaria de Obras e vamos concentrar lá. Por que isso não existe? Porque tem que dar um quinhão, tem que dar um pedacinho para cada aliado para poder acomodar os aliados do governador. O que é que foi feito, por exemplo, agora com a Transerrados? O governo contraiu um empréstimo com a Caixa Econômica Federal e listou lá, fez um plano de trabalho das obras, investimentos para alavancar o desenvolvimento do Estado, obras estruturantes. Nas vésperas da eleição, o governador retirou 100 milhões da Transerrados e picotou em obras de calçamento para todas as secretarias e coordenações, né, que estão acomodados os seus aliados para atender interesses políticos menores. O senhor não faria esse calçamento? Como é? O senhor não faria esse calçamento? É claro, não. Com esse dinheiro do Finisa, não. O dinheiro do Finisa é um dinheiro para obras estruturantes, para alavancar o desenvolvimento do Estado. Ele foi aprovado com o aval da Assembleia. O senhor lá na Assembleia, como parlamentar de oposição, votou a favor do financiamento do Finisa e agora, recentemente, houve uma contestação muito grande. O senhor eleito governador vai passar a caneta no Finisa nesse financiamento? Veja bem. O Finisa foi aprovado por unanimidade na Assembleia como um empréstimo contraído para aplicar em obras estruturantes do Estado. Em obras que possam se reverter em mais arrecadação, que possam se reverter em mais emprego, que possam se reverter em mais desenvolvimento. O calçamento é importante, sim, mas tem que ser feito com outro dinheiro, não com dinheiro que vem especificamente para o desenvolvimento do Estado. E o que é que está acontecendo? Tirou dinheiro de obras importantes, como a Transerrado e outras, e picotou para atender e acomodar aliados políticos. Olha, nós temos que ter uma visão do Estado de desenvolvimento. O Estado parou no tempo. Me cite aí uma grande empresa, uma grande indústria que esse atual governo trouxe aqui para o Piauí. Nós estamos gerando, esse desgoverno está gerando desemprego. Foi o governo que mais aumentou o imposto na história do Piauí. Cadê as obras, as promessas que foram feitas há 12 anos, 16 anos atrás que não foram realizadas? Cadê o Porto de Luiz Correia? Cadê a Transerrados? Cadê o nosso centro de convenções? Cadê as duplicações das BRs? Cadê o Rodoanel?
Candidato, o senhor faz me permita, Joelson, o senhor faz uma série de promessas ou compromissos dentro do seu plano e que são obras de muito custo. Por exemplo, 4 trechos ferroviários, alguns trechos rodoviários também. Como fazer tanta obra, ainda mais em tão pouco tempo, se o senhor, no seu diagnóstico, aponta um desequilíbrio financeiro do Estado? E também faz umas críticas ao aumento de impostos, como o senhor acabou de fazer. Olha, primeiro, em relação ao atual governo, não tem desequilíbrio financeiro, não. Esse governo acabou. Esse governo quebrou. Quebrou ele e quebrou a classe empresarial, a classe produtiva toda do Estado. Não paga os seus fornecedores, não paga os terceirizados. Não tem material cirúrgico no HGV, na maternidade Evangelina Rosa. Os hospitais não têm condição de atender, os médicos, os enfermeiros não têm condição de trabalhar. O transporte escolar está 6 meses sem funcionar, porque o governo não paga as suas obrigações. É um governo que não cumpre a palavra. E aí, voltando aqui à sua pergunta, é claro que obras de grande porte, como obras de estrutura ferroviária, nós temos que buscar a parceria do governo federal, sim. Mas muitas outras obras, como rodovias, o governo tem condição de fazer. Como? Cortando essas secretarias. Cortando secretaria não é só o custo da secretaria, do funcionamento, não é só o custeio que nós vamos economizar, não. Secretário, dezenas de cargos comissionados, aluguel de prédio, aluguel de carros, água, luz, telefone, diárias, não é só isso, não. É o desperdício, é o retrabalho, é o desvio. Vamos concentrar esforços, fazer uma gestão eficiente, uma gestão moderna, uma gestão que atenda a população, fazer saúde pública decente. Nós temos que descentralizar as ações de saúde, estão todas concentradas em Teresina. Nós temos um hospital de urgência no Piauí, que é o HUT em Teresina, e que atende todo o povo do Piauí. O seu Manel, que quebra a perna lá em Corrente, tem que vir atravessar o estado todo para fazer sua cirurgia aqui. Não é justo isso. Nosso povo está sofrendo, nosso povo está morrendo. E o Estado tem que dar uma resposta. Se paga muito imposto aqui no Piauí, vamos descentralizar o serviço de saúde. Vamos fazer um hospital de urgência em Parnaíba, vamos fazer um hospital em Picos, outro em Floriano e outro em Bom Jesus, para atender bem a população. Mas vamos também valorizar os nossos profissionais, os servidores, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e dar condições de trabalho para eles. Quando falar dessa valorização, a gente chega num dos pontos que o senhor fez o diagnóstico, que é o dos planos de cargos, carreiras e salários. O senhor faz uma análise de que, através do seu plano de governo, de que houve um aumento, isso faz uma crítica à criação dos planos de cargos, carreiras e salários da maneira como foram feitos. O senhor pretende revogar esses planos, renegociá-los, mudar, fazer com que sejam feitos novos valores, discutidos novos valores frente à situação do Estado? Eu não fiz crítica nenhuma ao plano de cargos, carreiras e salários de servidor, não. Muito pelo contrário. A forma como eles foram feitos sem ver a situação financeira do Estado. Você está, inclusive, no seu plano de governo. Veja bem, o que nós colocamos no plano de governo é a necessidade de valorizar os nossos servidores. Inclusive, um orgulho que eu tenho é da minha passagem como secretário de administração da Prefeitura de Teresina. Nós conseguimos implantar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, né, o geral, e depois de várias categorias. Nós precisamos valorizar os servidores, mas valorizar não é só na carreira, não, porque os servidores hoje são penalizados, questionados e mal avaliados porque lhes falta condições de trabalho. Como é que você quer que um policial preste um serviço de qualidade se ele não tem combustível para botar na sua viatura? Toda hora se vê numa situação humilhante de empurrar a viatura porque não tem combustível. Como é que você quer que um professor trabalhe bem, produza bem, se o governo não quer pagar o piso, se falta transporte escolar, se não tem ar-condicionado na escola? Temos que dar condições para os servidores trabalharem. Candidato, me permita, porque o senhor está falando aí, olha, não valoriza o professor, não paga o piso salarial. O senhor, no seu diagnóstico, já disse que o Estado rompe com o limite prudencial. Como atender a essas demandas, a essas reivindicações, se o Estado já passou do limite de comprometer a receita com o pessoal? Nesse mesmo documento, o senhor diz que o governo avaliou mal na hora de criar os planos de cargos e carreiras e salários, e por isso houve esse extrapolamento. O governo avaliou mal tudo. O governo não tem nenhum rumo, não tem prumo, não tem comando. O Estado perdeu o comando. Cada secretário faz o que quer. As secretarias têm dono. Nós temos que acabar com isso. Mas como é que nós vamos gerar receita para não só cumprir os planos de cargos,
mas para poder atender a demanda da população. Botar o Estado para crescer, estimular e apoiar o setor produtivo, diminuindo os impostos. Diminuindo os impostos, sim, porque quando você cria um ambiente competitivo, você vai atrair empresas, vai atrair indústrias, vai gerar emprego e vai gerar receita. Olha, veja bem, se você tem aqui no Piauí a maior carga tributária sobre energia elétrica e sobre combustível, uma empresa que poderia se instalar aqui vai vir para cá ou vai ir para o Ceará ou para o Maranhão, que tem uma carga tributária menor? É claro que vão para os outros estados. Está tendo fuga de empresas do Piauí para os outros estados. Por quê? Porque nós estamos perdendo competitividade. Tudo que é produzido aqui sai mais caro, porque nós pagamos muito imposto. Então nós temos que baixar os impostos para atrair empresas, para estimular novas empresas, de piauienses inclusive, estimular também a micro e pequena empresa, dar crédito, dar microcrédito, para botar a economia para se movimentar, para gerar emprego, para gerar oportunidade e também para o Estado arrecadar mais. Com essa arrecadação é que nós vamos fazer as obras estruturantes que o Estado precisa. As estradas, as ferrovias, as rodovias, o nosso porto de Luiz Correia também. Então, nós temos que mudar essa lógica, nós temos que romper com essa cultura perversa imposta por esse governo, do patrimonialismo político. Temos que acabar com essa história, temos que diminuir o tamanho do Estado e fazer uma gestão eficiente, com educação de qualidade, educação transformadora, com saúde pública de verdade, que atende e que resolva o problema das pessoas. Com segurança pública, sim, nós temos que dobrar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. E vamos dobrar... Tem dinheiro para isso? Vamos dobrando o efetivo hoje é de 5 mil homens na Polícia Militar. Vamos dobrar, primeiro, com base na lei, que determina que o efetivo tem que ser 11 mil e poucos, 11.500 aproximadamente, e vamos dobrar, botando o Estado para crescer, gerando receita. É assim que nós vamos dobrar nos 4 anos. Como vamos fazer na Polícia Civil exatamente. Olha, se você aumenta os impostos, você perde a competitividade, você só sufoca o setor produtivo. Ele produz menos, ele desemprega mais. É o que está acontecendo no Piauí. Enquanto o resto do Brasil está gerando emprego, o Piauí está perdendo emprego. Mas a redução porque nós perdemos competitividade. É só um elemento atrativo, a redução de impostos. É preciso mais infraestrutura, é preciso investimento para garantir que essas empresas... E eu ainda acrescentaria mais, me permita, candidato, que o senhor faz um discurso como se esse ambiente de negócio se materializasse rapidamente. Uma planta industrial de porte importante, ela demora 3 anos para se materializar, ou seja, para sair do papel e começar a gerar emprego efetivo. Como conciliar isso num Estado que está quebrado financeiramente, segundo o senhor disse, num país que também está quebrado e num Estado que carece, como disse o Joelson, de infraestrutura elementar para essa atração imediata desse investidor? Bem, Fenelon e Joelson, nós não vamos fazer isso num passe de mágica. Nós vamos ter um planejamento estratégico de recuperação do Piauí. O Piauí hoje vive uma tragédia, vive uma terra arrasada. E nós vamos diminuir os impostos gradativamente, ao passo em que vamos viabilizar as obras de infraestrutura para atrair também esses investimentos. Olha, nós estamos falando aqui de estradas que são prometidas há 12, 16 anos. Cadê o Porto de Luiz Correia? O governador assumiu em 2003 prometendo o Porto de Luiz Correia. São 16 anos. Eu estou falando aqui de 12 anos desse governo, 12 anos. Não são 12 dias nem 12 meses. Ele teve 3 oportunidades para fazer e não fez. Eu estou pedindo uma oportunidade para realizar, para mostrar que nós podemos e que nós vamos fazer. Vamos botar esse Estado para crescer. Nós temos que falar de futuro. Agora, para falar de futuro, para desenvolver, para crescer, nós temos que romper com essas práticas. Essa prática do patrimonialismo político, de lotear o governo entre aliados, desse gigantismo do Estado, de um Estado pesado, com a máquina ineficiente. Nós temos que acabar com isso, fazer gestão moderna, gestão eficiente, com redução de impostos, com estímulo à produção, com apoio ao setor produtivo, nas cidades e no campo também, no agronegócio e no pequeno agricultor, no agricultor familiar, garantir a compra da sua produção, para estimular a economia, temos que gerar emprego. O Estado não pode ser, o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento. O seu modelo seria Teresina? Em muitos pontos, o nosso modelo é Teresina. Porque a gestão municipal, ela tem uma lógica, que é a lógica das competências que a Constituição impôs para o município. A lógica do Estado é outra, é uma lógica maior, com outras atribuições. Como, por exemplo, o município não tem a responsabilidade da segurança. Então, nós vamos fazer um modelo de segurança do Estado,
sem copiar Teresina, porque Teresina não faz segurança. Mas nós vamos copiar Teresina, por exemplo, no modelo da educação. Aqui em Teresina nós temos a melhor educação de todas as capitais do Brasil. Veja bem, estamos aqui no Piauí, um estado pobre, pequeno, no meio do Nordeste, e a capital do Piauí conseguiu fazer a melhor educação de todas as capitais do Brasil. Isso mostra o quê? Que quando se tem compromisso, quando se tem uma gestão eficiente, focada, com planejamento, com metas pré-estabelecidas, é possível fazer sim. E na educação nós vamos levar esse modelo para todo o estado do Piauí. Recentemente aconteceu uma operação feita pelo Ministério Público Estadual, que o governador acusou, ou levantou questões sobre o uso político dessa operação para mexer com a imagem do governo. E aí, nesse momento, governistas falaram que havia influência também, ou a possibilidade de influência do senhor, que através do seu pai, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, teria ajudado a provocar essa operação. O que o senhor achou dessa repercussão das declarações do governador? Olha, completamente descabida, né? É zombar da inteligência do povo do Piauí. O meu pai é conselheiro do Tribunal de Contas, tem uma história de vida limpa, de moral, de ética, nunca respondeu a um processo, a uma denúncia sequer em toda a sua vida pública. Tenho muito orgulho dele e da sua história de vida pública, política, como homem, como pai de família e como cidadão. Até de férias ele estava na época da operação. Você querer achar que um interesse menor iria submeter um órgão como o Ministério Público Estadual, iria submeter o Poder Judiciário a esse interesse, é zombar da inteligência dos piauienses. A operação não foi deflagrada por um Tribunal de Contas. A operação foi deflagrada por uma decisão judicial, do Poder Judiciário, provocada por um órgão independente fiscal da lei, que é o Ministério Público. Agora, o governo, ao invés de colaborar, procurar contribuir, agir com transparência com as investigações, prefere afrontar as instituições, prefere agredir, prefere tentar desqualificar o Poder Judiciário, o Ministério Público, os técnicos do Tribunal de Contas. Então, absolutamente não cabe, é tão somente uma tentativa de desviar o foco e fugir da responsabilidade, que é o que esse governo tem feito reiteradamente. O senhor é político, é deputado estadual, já está no 4º mandato, sabe como funciona a relação com o Executivo, a governabilidade. Já, inclusive, assumiu, já deixou o mandato de deputado estadual para assumir cargos de confiança na Prefeitura de Teresina, que é de um aliado aí do PSDB. Como é que o senhor pretende, se eleito governador do Estado, estabelecer essa relação de governabilidade com a Assembleia, já que o senhor tem contestado muito, feito muitas críticas em relação ao que o senhor considera condenável a prática atual? Olha, o que é condenável na prática atual? O governador convocou 15 deputados, 15. É a metade da Assembleia, 50%. Eu fui presidente da UNALE, da União Nacional dos Legislativos. É um recorde absoluto. Eu acho que no mundo tinha que ir para o Guinness Book. O máximo é 10%. Você chamar 2, 3 deputados que se destacam numa função ou noutra que possam ser aproveitados. Isso acontece em todo o país do mundo. Agora, 15, isso aí você desvirtua completamente a vontade do povo no parlamento. Então, vamos ter um diálogo aberto, franco, sincero com os deputados que serão eleitos pelo povo do Piauí, botando os interesses do Estado acima de qualquer interesse menor, de qualquer interesse político partidário. Sempre foi assim. A Assembleia nunca se negou, os deputados, e nenhum governo, pode olhar para trás aí na história recente, nunca teve problema da Assembleia com o governador. E quando os interesses do Estado estão acima desses interesses menores, eu não tenho a menor dúvida de que a Assembleia aprovará e ajudará qualquer governo a conduzir o Piauí a bons caminhos. Pela quantidade de partidos que estão em outras coligações, a tendência é que o senhor governe com minoria na Assembleia, inclusive. O senhor já está pronto para isso? Sem nenhuma dificuldade. Olha, eu tenho 4 mandatos de deputado estadual. O que se exercita mais na Assembleia é justamente essa convivência com a divergência de pensamento, é o diálogo, isso faz parte do processo democrático. Eu não tenho dúvida nenhuma que, baseado num diálogo franco, aberto, sincero, transparente, o que nós vamos propor para a Assembleia, para o Estado do Piauí, são sempre os melhores projetos. Será sempre em cima das grandes causas do Estado. Candidato, esse apoio tem sempre se dado a partir de trocas.
dar seu apoio em troca, por exemplo, de posições dentro do governo. Nós não podemos fazer o jogo do toma lá da cá. Nós não podemos fazer... Mas não tem sido assim? Tem sido assim. Nesse governo é assim. Nesse governo... Garante que não será assim na lida com os próximos. Essa foi a prática. Eu estou me propondo aqui, falando diretamente com o eleitor, o telespectador e com você. Não será assim no nosso governo. Nós vamos fazer e firmar as parcerias em cima de projetos e propostas, em cima de obras, em cima de um plano de desenvolvimento. Não será loteando o governo como o atual governo faz. O prefeito Firmino Filho, que é talvez hoje um dos nomes mais expoentes do seu partido e é o que tem pedido, feito campanha em favor do senhor, ele também faz campanha em favor de 2 candidatos ao Senado que não estão apoiando o senhor. Apareceu na campanha de Marcelo Castro e pede votos abertamente a Ciro Nogueira. Isso gera incômodo, desconforto? Como é que o senhor tem encarado isso? Bem, primeiro é importante fazer uma ressalva aqui. Em relação ao senador Ciro Nogueira, desde antes do lançamento da nossa pré-candidatura, o prefeito Firmino já havia anunciado o seu apoio ao senador Ciro. Em relação ao outro candidato, não é verdade. O prefeito Firmino tem reiterado o seu apoio, o seu segundo senador é o senador da nossa coligação, o senador Robert Rios. Então, é claro que nós gostaríamos de estar, né, todos do partido votando alinhados na mesma candidatura. Agora, ele apareceu na propaganda, né, eleitoral de ele apareceu, mas não apareceu pedindo voto. Ele fez uma referência a uma gestão que o deputado Marcelo Castro, quando ministro da Saúde, fez em benefício de Teresina. Mas ele não pediu votos e depois até reiterou em entrevista dizendo que o seu candidato a senador era o senador Robert Rios. É claro que eu gostaria de que tivesse todo mundo alinhado dentro dos mesmos candidatos da mesma coligação. Agora, nós vivemos hoje num momento no país de uma pulverização de partidos e que coloca, às vezes, os políticos, os candidatos e até o eleitor numa situação de ter que escolher, né, às vezes, candidatos de correntes ou de alianças distintas. Mas isso não vai interferir, nem tem interferido na nossa campanha. Candidato. Nós temos procurado fazer uma campanha bonita, alegre, limpa, de alto nível, propositiva, mostrando para o Piauí como nós vamos superar os desafios que nós temos hoje e levar o Piauí a um Piauí melhor, um Piauí desenvolvido, um Piauí de oportunidade, um Piauí decente, um Piauí onde as pessoas possam voltar a se orgulhar de ser piauiense. Candidato, o Piauí tem muitos problemas e um deles, que não é local, é a questão das drogas. E no seu plano de governo, o senhor propõe uma coordenação de ações de inteligência no âmbito da polícia. Os estudiosos dizem que precisa muito mais do que a questão policial para enfrentar a droga. Qual é o seu modelo de enfrentamento da droga, já que dentro do plano o senhor não dá detalhes, se restringe à questão policial? Bem, no plano eu gostaria de fazer uma ressalva. Lá no final dele a gente diz que o plano está aberto ainda para ser aperfeiçoado. A questão da droga é uma questão muito mais complexa do que a questão só da segurança. E que não vai dar competência só do Estado combater a droga. Primeiro, nós acreditamos que o primeiro passo, o grande passo, é através da educação, das escolas de tempo integral, de envolver as famílias dentro das escolas, integrar a família dos piauienses dentro das escolas, transformar as escolas no verdadeiro palco central das comunidades, buscar sempre ter, além das aulas, buscar ter atividade de esporte, cultura, lazer. Isso é o que faz parte, né, do plano maior, para não só educar, mas para formar nossas crianças e os nossos jovens para o futuro. Agora, tem que ter a repressão também, tem que ter uma coordenação junto da polícia para ter inteligência, ver de onde é que está vindo, combater elas antes que elas cheguem lá na ponta, lá na casa do jovem. A questão das drogas também passa por uma questão nacional, de controle de fronteiras, né, para evitar que a droga entre no país. Então, assim, é uma questão complexa e que vai exigir do Estado ações múltiplas, também, e principalmente na área da educação, na área da saúde, cultura, esporte, lazer. São várias frentes que nós vamos atuar a questão da droga. Voltando aqui à questão da educação, o senhor falou que um dos caminhos para combater a droga é a escola de tempo integral. Teresina custou a entrar nesse modelo de escola de tempo integral. E há muita crítica a escolas que não têm espaços, por exemplo, de vivência, não tem, às vezes, uma quadra ou uma área para um show, por exemplo. Como o senhor
toma esse modelo de Teresina diante de críticas como essa? Bem, o que você está falando aí, Fenelon, são de deficiências do ponto de vista de infraestrutura física. É claro que a educação de Teresina não é a que nós queremos ter ainda, mas já é a melhor do Brasil. Nós precisamos de mais investimentos, precisamos de mais recursos para melhorar as condições, para ter quadra, ter anfiteatro, para ter espaços, né, para desenvolver atividades. Mas nós podemos nos orgulhar, sim, da educação de qualidade. Hoje, Teresina é a melhor educação do Brasil dentre todas as capitais. E sem esse passo, né, sem dúvida nenhuma, os outros não seriam possíveis. Então, é a partir desse modelo de gestão, uma gestão eficiente, focada em resultado e na qualidade de ensino, que nós queremos levar para todo o Piauí. Aquele manifesto, Oposições Unidas pelo Piauí, sinaliza para, num eventual segundo turno, os candidatos ficarão no mesmo palanque, com o mesmo discurso? Bem, aquele ato foi um ato em que cada candidato deixou, às vezes, o seu projeto um pouco de lado por um projeto maior, e era justamente chamando a imprensa, chamando a população a fiscalizar, acompanhar as ações do governo e do candidato do governo nessas eleições. Porque estávamos aí sucessivamente sendo deflagradas operações, né, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, dando conta de derrame de dinheiro, de desvio, de desmando aqui no estado do Piauí. E isso, sem dúvida nenhuma, põe em risco a democracia. Mas foi um pré-acordo para um eventual segundo turno? Vou já chegar lá. Põe em risco o processo democrático, põe em risco as eleições, a vontade do eleitor. Mas não tem a menor dúvida de que o sentimento, né, da oposição é de marchar junto, marchar unida num segundo turno. Se todos nós estamos aqui unidos com um pensamento contrário a esse desmando, contrário a esse desgoverno, contrário a esse descaso, a esse abandono da atual gestão, é claro que tudo leva a crer, e esse é o meu sentimento, de estarmos todos juntos, sim, no segundo turno, contra esse modelo fracassado. Eu queria agradecer ao deputado Luciano Nunes, pedir que o senhor se despeça aí do nosso telespectador que acompanhou a sua entrevista até aqui, com as considerações finais. Eu queria agradecer à TV Cidade Verde, aos jornalistas que aqui conduziram muito bem essa entrevista. Mas me dirigir a você, pedir esse voto de confiança, esse apoio. O Piauí não está condenado ao atraso. Nós podemos transformar essa nossa realidade. Nós podemos promover essa mudança. Uma mudança para valer, uma mudança de verdade, uma mudança com segurança. E eu quero representar essa mudança, esse seu sentimento de indignação com o estado de coisas que estamos vivendo hoje. Fazer do Piauí um Piauí melhor, um Piauí decente, um Piauí de oportunidade para os piauienses. Luciano, governador, 45. Conto com você. Muito obrigado, candidato Luciano Nunes. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, pela participação, editor de política do Grupo Cidade Verde, e Fenelon Rocha, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde.